Olá, meu querido, esse é o nosso vídeo 006/7, na sequência Quem é a Mulher Vestida do Sol, de Apocalipse 12:1. E hoje nós vamos falar sobre astrologia mundana. Ela é do diabo? Essa é uma pergunta, e nós vamos começar olhando um texto lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para a destruição das fortalezas, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, esse é um texto clássico de batalha espiritual. Vocês sabem que nós estamos empenhados desde 2004, escrevendo um livro chamado Batalha Espiritual Estratégica a nível astrológico, em que nós queremos... Aqui, essa é a Nikita, a mamãe dos gatinhos. Esse aqui é o papai, né? É o Miculino. Nós estamos empenhados em mostrar para as pessoas que existe uma outra batalha que está sendo ignorada, exatamente porque, como religiosos, né, as pessoas, os irmãos, os cristãos, simplesmente eles vão cortando tudo, jogando fora, né, e aí ficam com uma vida muito restrita, muito limitada, muito bitolada, motivo até para que pessoas que avançaram nesses tipos de conhecimento, espiritualismo, astrologia, esoterismo, Rosa Cruz, maçonaria, eles olham para nós e acham que nós somos primitivos, né? Pessoas simplistas, né? Pessoas que são assim muito limitadas no entendimento. Mas nós podemos, como já temos falado nos outros vídeos, abrir a nossa mente e entender que todas as coisas são de Deus, né? Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, no primeiro vídeo, no 001, que está aqui no canal do YouTube, MPP Cássio Panucci, nós mostramos que a mulher vestida do sol é um grande sinal, está escrito ali, e que nos outros textos que falam de sinais, né, no mesmo Apocalipse, né, quando fala de sinal, são seres, né? Vamos ver se eu acho aqui. Apocalipse 12:3, outro sinal, um grande dragão. E Apocalipse 15:1, outro sinal, 7 anjos. Então, se os outros sinais são seres, a mulher vestida do sol também é um ser. E a explicação clássica, né, de que é uma figura, né, da igreja, uma figura de Israel, por causa das 12 estrelas, né, do sol, da lua, ela é válida, né, mas não está errada, né, só que ela está incompleta. E nós chegamos num tempo em que nós temos que usar todas as coisas que estiverem à nossa mão, como diz 1 Coríntios 9, né? Fiz de tudo para, por todos os meios, chegar a salvar alguns, né? Nós temos que nos empenhar para que nós possamos atingir as pessoas, não com um discurso de fanatismo, um discurso restritivo, né? Tudo é do diabo, tudo tem que sair, tudo tem que mandar para o inferno, não pode mexer com nada, não pode olhar nada. Como vocês sabem, né? Alguns sabem, eu, antes de ser cristão, há 27 anos atrás, eu era um astrólogo profissional. Espera aí que eu vou ver o gatinho. Eu era um astrólogo profissional. Trabalhei com isso muitos anos e tinha um terreiro de umbanda esotérica também. E me envolvi com essas coisas durante muitos anos. E aos 34 anos eu encontrei o Senhor Jesus e peguei todas essas coisas, queimei, joguei fora e dei para os outros. Mas comecei a ler a Bíblia, né? E lendo a Bíblia,
eu fui vendo que muitas coisas que a gente só simplesmente taxava como coisas demoníacas, elas estavam ali na Bíblia de uma outra forma, né? Então, comecei a escrever o livro, primeiro demonstrando que a astrologia era uma coisa demoníaca, como todo mundo, todos os de batalha espiritual, não, a arte divinatória é do diabo, mas em algum momento, né, há alguns tempos atrás, o Senhor começou a me mostrar que este ser maligno chamado Satanás, ele não tem como ter poder para fazer todas as coisas que dizem que ele faz, que os próprios cristãos, os crentes, estão atribuindo a ele, do tipo, né? Hoje sabe-se que os Estados Unidos, né, ele foi fundado num horário propício para ser o que é hoje, né? Segundo os próprios astrólogos, os que realmente estudaram a coisa, astrologia científica, tem faculdade, tem diploma e tudo mais, tem reconhecimento internacional, eles sabem que o mapa dos Estados Unidos, o mapa astral dos Estados Unidos, foi feito por 4 astrólogos, de maneira que eles tivessem bastante progresso, bastante sorte, bastante grana e tudo mais que nós estamos vendo acontecer nesses tempos todos, né? É lógico que todos os mapas têm seus pontos negativos e seus pontos positivos, mas esse foi um mapa trabalhado. A Inglaterra também tem um mapa, né, trabalhado. A Inglaterra é Capricórnio, né? O Brasil, 7 de setembro, independência, né? Virgem com ascendente Aquário. E assim, cada país dos 195 países tem o seu mapa astral, ou seja, a hora que a pessoa nasce, né, a hora que o Estado nasce, a hora que o casamento ocorre, que assina o papel, a hora que a firma abre, que assina lá no escritório, constituição da firma, aquele momento, se você analisá-lo, você vai ver que tem relação com o que vai acontecer com aquele ser, aquela entidade, aquela pessoa ou aquele país, né? Infelizmente, eu estudei essas coisas durante muitos anos e não dá para a gente passar rapidamente, mas eu gostaria que vocês me dessem um crédito como cristão de que eu não estou tentando induzir ninguém a acreditar na astrologia, ao contrário, eu quero que vocês percebam que a astrologia, do jeito que ela está no mundo, ela é uma distorção, né, das coisas de Deus, né? E eu vou exemplificar bem facinho, né, com a Igreja Católica, né? Muita gente simplesmente, a Igreja Católica é do diabo porque o Papa é a Babilônia e tem idolatria, tem ostensório, adora o sol, isso, aquilo, outro. Mas eles esquecem que o fundamento é a Igreja cristã, é a Igreja de Roma. Ela começa do jeito certo. E o diabo, né, na sua astúcia, ele não apresenta uma coisa nova, ele pega as bases de Deus e depois ele distorce aquilo que Deus fez, né? Ele tem uma sabedoria corrompida, nós já vimos isso aí num dos vídeos aí, ele tem uma sabedoria corrompida, ele distorce o que Deus fez para chegar nos seus fins, para dizer que é ele, invalidar Deus e instituir, né, os planetas como deuses, né, os mitos como deuses, né, os ídolos como deuses, né, e eliminar Deus, que é o Criador e que mantém todas as coisas, com leis imutáveis, com palavras que não voltam atrás e tudo mais. Então, eu peguei esse texto 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque aqui no 5 fala, derrubamos raciocínios e toda altivez, né? E o Peter Wagner, que é um dos expoentes aí da batalha espiritual, não sei nem se está vivo, foi durante muitos anos, né? Ele pegou essa palavra altivez e viu que no original é ipsoma. Ipsoma é ideias astrológicas, poderes cósmicos. Então, já estava previsto na palavra de Deus que nós iríamos ter que neutralizar uma influência distorcida que se chama astrologia mundana, né? Uma influência que
exaltada aí nos manuais de astrologia e que visa a adivinhação, que Deus condena e proíbe, nós sabemos disso, né? E com isso distorce as coisas de Deus. Mas a minha pergunta é: será que é o diabo que causa essas coisas, né? Ele tem, como diz lá em Ezequiel 28, ele tem uma sabedoria distorcida. Ele sabe dessas coisas. Então, quando ele se apresenta para os homens, ele fala que aquilo é dele, que é ele que criou, que é ele que fez, que é ele que mantém. Mas, na verdade, Deus mantém e ele distorce para os seus fins, né, para os seus objetivos negativos. Então, na astrologia mundana, se a pessoa consultar um astrólogo sobre o seu mapa de nascimento e analisar a hora de nascimento, ela vai ter muitas decepções. Dificilmente um astrólogo vai conseguir falar só coisas boas, positivas, né? Coisas que ajudam as pessoas. Na verdade, muita coisa do que vai ser falado é negativo, né? Porque, na verdade, na astrologia, nós temos 10 planetas que são os agentes das coisas, né? Temos os signos do zodíaco, temos as constelações lá no fundo e temos os planetas que agem e fazem as coisas acontecer. Então, desses 10 planetas, considerando o Sol e a Lua planetas, nós temos 5 que são maléficos. Então, por exemplo, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eles são considerados na astrologia maléficos. 3 são neutros: Sol, Lua e Mercúrio. E 2 são positivos: Vênus e Júpiter. Esses 2 trazem sorte, bons casamentos, grana, crédito, expansão, viagens, estudos, etc. e tal. Então, a chance da pessoa ouvir uma coisa negativa é muito maior. 5 maléficos, 3 neutros, eles associam com o que tiver perto, e 2 positivos. Então, quem se aventurar a consultar a astrologia do jeito que ela está no mundo, vai ter muitas decepções, vai ver muitas coisas, né, que vai falar assim: puxa, tá louco, tem um monte de problema aí, um monte de coisa para acontecer, coisas ruins, né, perigos. Mas, na verdade, nós temos uma coisa muito maior do que isso daí, muito melhor do que essa influência astral que pega no nível de corpo e no nível de alma das pessoas, né? Isso aí, o diabo, né, e seus anjos, demônios, seus anjos caídos, eles agem na faixa astral, na faixa mental, na faixa psíquica. Eles não agem na parte espiritual de quem está com Deus. Se você não nasceu de novo, ainda é alvo deles. Mas quem nasceu de novo tem o Espírito Santo e cultiva o Espírito Santo diariamente, ele fica fora dessa influência astral. E é isso que nós temos ensinado para as pessoas, como neutralizar o mapa astral, né? Veja que a astrologia ela é confirmada pela própria Bíblia, né? Eu tenho um texto aqui em Atos 14, 12 e 13. Chamavam Júpiter a Barnabé, Mercúrio a Paulo, porque este é o que falava. Então, é o 12 só. Júpiter, Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. De fato, o planeta Mercúrio é o responsável pelas comunicações. Está certinho aqui. Paulo encontrou nas suas viagens, né, um templo lá que eles cultuavam os planetas como deuses. Isso realmente é condenado na Bíblia. Buscar adivinhação através dessas coisas e outras coisas também é condenado na Bíblia. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a fonte dessas coisas todas não pode ser o diabo. O diabo não tem poder, não tem como controlar todas essas coisas. Quem atribui isso ao diabo está dando a ele um poder que ele não tem. As coisas, na verdade, elas são criadas por Deus, mantidas por Deus, e o diabo, que era um anjo perfeito, que ministrava lá para os outros anjos a sabedoria de Deus, ele sabia disso. Quando ele caiu, ele pegou esse conhecimento e falou que era dele. E
eliminou Deus da história. Então, como não tem um Deus, né, então ele entrou com a reencarnação, ele entrou com os planetas sendo deuses, ele entrou com os ídolos, né, todas essas coisas, os mitos, né, ele entrou com todas essas coisas para suprir o vazio que ele deixou quando ele tirou Deus da história. O Deus criador do céu e da terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, né? Olha esse Salmo 121, que o Senhor começou a me mostrar as coisas lá em 1994, começou a me mostrar sobre isso aqui. Eu vou ler o Salmo 121, verso 5 e o 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então, tem até uma lógica, né? O salmo de romagem, né? De viagem, né? Para guardar a entrada, a saída. Ele está falando que o sol pode molestar, né? Um sol no deserto, aí, um sol forte, né? Pode até matar uma pessoa, de fato. Mas por que a lua ia molestar alguém, né? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por que a lua ia molestar alguém? A lua molesta com as influências astrológicas e mágicas, né? Porque a magia é baseada na astrologia. A magia nada mais é do que saber o que está acontecendo nos astros, nas leis que são mantidas pelo próprio Deus, e saber o que vai acontecer na sequência. Então, a lua, né, é um elemento fundamental para todos que mexem com magia, né? Você pode ver que os profetas de Deus, eles eram consultados na lua nova, e os macumbeiros e os que fazem magia negra, etc., preferem a lua cheia, né? Quando na Bíblia fala dos prognosticadores, né, que analisam as luas novas, é uma coisa que acontece até hoje, é chamada lunação. Todo mês, os astrólogos profissionais analisam o que vem pela frente, né? Você pode estar meio cético e falar, mas que esse pastor está doido aí, está falando a favor de astrologia? Não estou falando a favor de astrologia nenhuma. Estou falando que a astrologia, do jeito que ela está no mundo, ela é uma distorção das coisas de Deus. Ela é uma coisa que faz as pessoas se afastar de Deus, porque ela introduz conceitos errados, conceitos sobre reencarnação, conceitos sobre mitos, sobre deuses, sobre coisas que a Bíblia fala que não existe, e artes adivinhatórias também. Mas nós não podemos, se nós queremos participar num nível de batalha mais profundo, né, ajudar efetivamente as pessoas principalmente que estão travadas, né, que a vida parece que entra num labirinto e não sai, né? Tô falando de cristãos, né, sempre com problemas financeiros, sempre com problemas de saúde, sempre com problema com os filhos, com a família. Então, esse labirinto, se nós entendermos que Deus é que criou todas as coisas e criou as pessoas com um determinado fim, nós vamos conseguir ajudar pessoas e também ganhar cidades para Cristo com esse conhecimento. Então, nós vamos ficando por aqui. A astrologia mundana é do diabo? Sim, é do diabo. Mas nós precisamos separar aqui o conceito de astrologia do jeito que nós vemos no mundo, do conceito de astrologia ou de astronomia, né, na Bíblia, né? E eu tenho feito essa pesquisa, né, desde 2004, nós temos analisado na palavra e achamos muitos textos, né, pelo menos 150 textos que confirmam que a astrologia mundana é do diabo, mas a origem dos fenômenos é de Deus, ok? Então, esse é o nosso vídeo 006, né? E a hora que Deus permitir, nós vamos fazer o último fechamento para nós entendermos finalmente quem é a mulher vestida do sol. Deus abençoe vocês. Às quartas-feiras nós estamos fazendo a nossa live lá no Facebook, gravando alguns vídeos, e que o Senhor continue a nos guiar, nos inspirar a toda a verdade. Não se esqueça que o nosso presidente não cansa de falar: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.